Convido você para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Você pode dizer amém? Amém. Lucas 15, versículo 1 diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo de número 10. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ainda o versículo de número 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é um capítulo que Jesus contou 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E nós vamos aprender com Jesus, com esse texto, que é muito perigoso uma pessoa gastar a vida, uma vez que ninguém sabe o quanto tem de vida para gastar. É muito perigoso esbanjar. Pródigo quer dizer esbanjador. O filho pródigo é o filho que esbanjou a sua vida. Ele gastou como se ela não fosse fazer falta. E em todo o tempo da humanidade, o homem, ele tem banalizado a vida por desconhecer o propósito, o direcionamento, a vontade e o valor que Deus dá a uma vida. A vida sempre tem sido banalizada, mais do que em qualquer outro tempo, no tempo em que nós vivemos. Então, os religiosos, para conseguir os seus propósitos, eles manipulam vidas. Os governos, para conseguir os seus propósitos, eles manipulam vidas. Enfim, qualquer pessoa, qualquer grupo que tem alguma autoridade, alguma lei, alguma obrigação sobre ele, são pessoas que usam vidas, tiram proveito delas, como se elas não fossem vidas como a vida daqueles que governam sobre eles. Até a própria pessoa, como meio da cultura, como um produto do meio, às vezes ele aceita que a sua vida seja banalizada, sem pensar no perigo e nas consequências disso. Então, o capítulo 15, o que motivou Jesus contar as três parábolas foram esses 2 versículos que nós lemos. Porque aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas ficavam revoltados, irados, de ver que Jesus aceitava pecadores direto a ele, sem passar por eles. Eles tinham raiva disso, eles ficavam furiosos, porque eles entendiam que ninguém podia a Deus direto, ainda mais pecadores, ainda mais gente que eles entendiam que eram piores do que eles. Eles não podem fazer isso, se eles fizerem, Deus não deveria aceitá-los. E Jesus é Deus humanizado, ele está na terra, e aqui diz o texto que publicanos quer dizer uma classe pior de pecadores. Gente que não era dado nem o direito da religião, gente que não era cumprimentado com a paz. Eles eram considerados traidores, mestiços, traidores da pátria, traidores do judaísmo. E esses publicanos e pecadores, eles iam falar com Jesus, e Jesus não somente os recebia, dava atenção e comia com eles. E isso despertou a ira dos religiosos. E Jesus está montando a parábola exatamente para fazer nós e eles, ou qualquer um que exerce domínio
ou autoridade sobre a vida de alguém, entender que essas parábolas é para eles. Os religiosos de hoje, por exemplo, essas 3 parábolas são uma das mais pregadas. Mas eles conseguem pregar essas parábolas sem tocar no assunto do porquê delas. O que as motivou? É uma parábola linda, dá uma mensagem maravilhosa. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Mas se perguntássemos qual o objetivo, por que Jesus contou essas parábolas e qual é o ensinamento delas? O motivo está no versículo 1 e 2. Porque pecadores e publicanos são recebidos por Jesus. Líderes religiosos estão em fúria porque eles não aceitavam alguém passar por eles ou ir a Jesus sem passar primeiro por eles. Eles é que deveriam dizer como, onde, que jeito, quanto custa, quantas vezes, o que você tem que fazer. É o que a religião propõe para as pessoas. E as pessoas, porque não acreditam que Deus é possível, direto à fonte, um relacionamento pessoal direto com Ele, eles procuram a religião, e a religião faz isso, distorce, prende, e não aceita que as pessoas vão direto a Jesus. Então a revolta deles era que Jesus comia com os pecadores. Mas isso está errado só na primeira leitura, porque Jesus recebia os pecadores. Então se Jesus recebe os pecadores, é os pecadores que comem com Jesus, e não Jesus comendo com os pecadores. Porque na interpretação dos religiosos dava a impressão que Jesus deixou de ser puro, santo e Deus, porque ele foi se unir aos pecadores, foi viver com eles, e ao contrário. Jesus aceita que os pecadores venham se unir a ele, viver como ele. Por isso ele vai dizer, em Lucas 5:31, que ele não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não falou, eu vou comer com os pecadores e vou viver com eles. Eu vim chamá-los e chamá-los ao arrependimento. Ele falou, eu não vim chamar justo. Mas quem é justo na terra? A Bíblia diz que ninguém. Mas sabe por que Jesus está dizendo que ele não veio chamar justos? Porque muitas pessoas não se sentem pecadores. Eles se acham justos. Eles têm lá os seus padrões. Eles têm os seus métodos de aferições, eles têm os seus métodos de valorização, de justificação, e aos seus próprios olhos eles se justificam. E uma vez que a pessoa se justifica, ele se acha justo, e uma vez justo, Jesus está dizendo, eu não vim para eles. Eles já estão contentes. Eles já estão felizes com eles mesmos. Eles estão felizes com a sua própria justiça, com o seu próprio juízo, com a sua própria sentença. Portanto, eu não vim chamá-los. Olha que perda irreparável para as pessoas que se auto-justificam. Para as pessoas que se colocam como justos diante de Deus. E os principais eram os religiosos. Jesus aqui chama ao arrependimento publicanos, pecadores e religiosos, que eles achavam que não precisavam de arrependimento. Então, em mais de um lugar, em vários lugares, só o próprio Jesus deixou registrado que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se sente perdido, quem acha que está perdido, quem acha que está rompido com Deus, geralmente a pessoa pensa que Deus não se interessa por ele. Engano seu. É exatamente para esse tipo de pessoa que Jesus veio. É para essa pessoa que ele falou, é eles que eu vim chamar. Estou procurando por eles. Onde estiver um deles, eu estou procurando por eles. Gente que entende que em relação a Deus ele está perdido, mas não quer continuar perdido. Enquanto a religião vai dizer que os perdidos estão perdidos se não cumprir com as suas cargas religiosas,
Jesus vai dizer que os religiosos estão mais perdidos do que todos. E que ele está procurando aquele que se sente perdido em relação a Deus. Então, no capítulo 15, Jesus está falando diretamente com os líderes e com qualquer pessoa que se justifica atrás de uma religião. Só no capítulo 16, versículo 1, é que você vai ver Jesus voltando a falar novamente com os seus discípulos. O texto ele está falando com os religiosos. Quem está me entendendo? Diga amém. Muito bem. No versículo 7, que foi o primeiro que nós lemos, é o final da parábola da ovelha perdida. Todo mundo conhece a parábola. Jesus diz, um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e ele deixou as 99 em segurança e saiu em busca da ovelha perdida. E quando ele achou a ovelha perdida, ela estava ferida, ele pegou no seu colo alegremente, curou suas feridas, levou para casa e chamou os seus amigos e falou, se alegrem comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. E faz uma revelação que a gente não entende muito bem. Ele falou, olha, eu digo para vocês, agora ele está falando para os religiosos, que existe uma maior festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aí a gente para pensar, fala, o que Jesus está querendo dizer? 1 por 99? Mais valor, mais alegria, o céu entra em festa por um pecador que se arrepende, mais que por 99 que não necessitam de arrependimento. A primeira pergunta que me vem à mente é que Jesus diz um homem. Então vamos imaginar que você é o homem, você é a pessoa que tem 100 ovelhas e perdeu uma. Deixou as 99 em segurança e foi atrás da ovelha perdida, e encontrou e a trouxe. Imagina a sua alegria. Na segunda imaginação, você não é o homem, você é a ovelha perdida. E o rebanho foi embora com 99 e você não achou mais que alguém viria atrás de você, porque 1% é uma perda aceitável em qualquer lugar. 99 está salvo, vamos largar sua ovelha perdida para lá. E se ela fosse você? Você diria para Deus que 1% é uma perda aceitável? Se esse 1% fosse você? Se você não fosse nem o homem dono das 100 ovelhas, nem a ovelha perdida, se você fosse um dos 99 que não necessitam de arrependimento, você aceitaria alguém parando o trabalho dos 99 só para voltar atrás da ovelha perdida? Quem seriam os 99 que não necessitam de arrependimento? 3 pontos de vista. Seriam os anjos, porque os anjos não pecaram, não precisam de arrepender. Será que Jesus está dizendo que ele deixou os anjos no céu e veio atrás da ovelha perdida na terra, e ele sente mais alegria quando um pecador se arrepende na terra do que por 99 anjos que estão no céu que não se arrependeram? Pode ser. Será que ele está dizendo que os 99 que não necessitam de arrependimento, ele está se referindo às pessoas que já se arrependeram, que já tiveram o seu momento de júbilo no céu, que já têm os seus nomes escritos no livro da vida, portanto eles estão seguros, eles estão com relacionamento com Deus, eles têm o Espírito Santo habitando na vida deles, e uma vez que eles já tiveram o seu momento de festa, de alegria, eles estão seguros, então agora a alegria no céu não é mais por eles, é por aquele que está se arrependendo naquele momento? Pode ser também. Ou será que Jesus está dizendo que os que não necessitam de arrependimento são os religiosos que, ao seu próprio ver, no seu próprio juízo, na sua própria cabeça, eles já estão justificados por causa das suas práticas religiosas? E são justificados aos seus próprios olhos?
Pode ser também, eu creio que esse é o argumento que mais pesa. Porque ele está falando para religiosos perdidos que estão querendo mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos. E se acham os únicos na condição de fazer isso. O que nós aprendemos com o texto é que Deus não está feliz com a perda de ninguém e que Ele pagou o preço para salvar a todos e se depender dEle, se houver arrependido na terra, ainda que seja um só, não importa quantos vão dizer para Deus, eu não preciso de Deus, não preciso de arrependimento, eu sou melhor do que A, eu sou melhor do que B, praticam as suas religiões. Deus falou que não tem prazer nesses 99, que se justificam porque eles continuam perdidos, e Ele não está procurando esse tipo de gente, Ele não tem planos, Ele não tem propósito, Ele não tem destino especial para esse tipo de gente, e que na verdade no meio de toda essa gente Ele está procurando o perdido arrependido. Então Deus não está feliz com a perda, mas Ele está feliz com o preço pago que Ele pagou. Ele falou, mesmo tendo uma multidão que diz que não precisa de Deus, Ele está feliz por ter dado a sua vida para salvar um pecador a cada 100. Que Ele não aceita essa margem de perda, dizendo, não, um só, deixa para lá. Que Ele pagou um alto preço, Ele sabe o quanto custa uma vida, Ele morreu por ela, e se depender dEle, se tiver um pecador arrependido, onde quer que ele esteja, Deus está procurando por ele. E se Deus está procurando por ele, Ele vai achá-lo. Porque os seus olhos percorrem sobre toda a terra, para procurar os fiéis que lhe servirão. Se tem aqui alguém que está perdido de Deus, esteja certo, Deus vai te achar. A não ser que você não queira ser achado. Quando que alguém não quer ser achado? Quando ele diz que não precisa de Deus, que Ele é muito bom. Que ele está contente com o que ele é, com a sua religião, com as suas práticas, com os seus valores. Olha que triste para a pessoa que se coloca acima dos outros, achando que é melhor. Ele olha e vê gente sem Deus, gente pecadora, gente ruim, um mundo cheio de gente com pecado, e ele se coloca acima e diz, eu não sou como esses, portanto eu não tenho do que me arrepender, eu não estou perdido. Ele se vê acima. Ele se esquece de que Deus, quando olha do céu à terra, Ele vê todos igualmente pecadores. Quem sabia disso? Diga amém. Então pense num tipo de gente que você não suportaria ficar na frente dele 1 minuto. Pense num tipo de gente que, se você pudesse, você o mataria. De tão horrível que é. Pois bem, sem Jesus, é assim que Deus te vê. E sem cometer nenhuma injustiça. Para o padrão de Deus, para o critério de Deus, quem não tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, é assim que Deus o vê. É assim que Deus vê todo mundo. Por que você acha que Ele matou Jesus? Porque Ele queria matar o pecador. Pecador culpado, que merece morrer, que tem culpa, que faz coisas horríveis com a vida dele e dos outros. Mas porque Ele é Deus bom, amoroso, e não querendo matar o pecador por causa do pecado, Ele então entrega a sua vida para morrer pelo pecador, para matar o pecado nele e resgatar só o pecador, sem o pecado. Sem aquilo que faz você ter vontade de matá-lo. Deus está dizendo que aos olhos deles todos os homens são iguais. Não importa onde você nasceu, no tempo e no espaço, o que você conquistou, o que você galgou, o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Para Deus você é um igual, ou um pecador com Jesus salvo, ou um pecador sem Jesus perdido.
Quem me entendeu, diga amém. Revelação de Jesus. Falou, olha, o prazer de Deus, você quer ver o céu entrar em festa? Não é por causa de 99 que se acham. É quando ele acha uma pessoa que entende como é que Deus o via sem Jesus e se arrepende e diz, Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser como os religiosos, eu não quero ser como os pecadores, eu não quero ser como as pessoas rompidas com Deus. Aí Jesus diz, aí o céu entra em festa. Há uma alegria, há um regozijo, um nome é escrito no céu, uma vida é resgatada da condenação eterna. E Jesus disse, foi para isso que eu vim. Mas os religiosos, eles falam que Jesus veio para tanta coisa, que ele nunca disse que veio para aquilo. Disse tanta coisa de Jesus, o que ele veio fazer, ele falou, não, eu vim para isso. Na segunda parábola, você vai ver a raiva dos justos ao ver que Deus confere honra a pecadores arrependidos. Então veja, quando ele foi falar de valor, de preço, ele usou o exemplo de um homem. Um homem tinha 100 ovelhas, comércio, uma transação financeira. Falou, qual é o homem que tendo 100 ovelhas, ele consegue resgatar uma, ele não se alegra? Falou a linguagem deles. Agora ele quer falar de amor sentimental. Então, para nos fazer entender que quando o assunto é uma transação financeira, Deus pagou o preço pelo pecador e está feliz e não se importa com aqueles que não entendem que foram comprados, e o preço que ele pagou, ainda que seja por um pecador a cada 100, ele está feliz e está alegre, e ele se alegra no céu por uma pessoa. Entendemos isso? Amém? Segundo entendimento, uma mulher perdeu uma dracma. E quando ela perdeu a dracma, ela não aceitou perder a dracma. Ela começou a acender a candeia, a varrer a casa, a procurar diligentemente até encontrar. E quando ela encontrou, ela chamou as suas amigas e falou, olha, vem se alegrar comigo, porque eu achei a minha moeda, a minha dracma perdida. Você vai falar, nossa, que exagero. Fazer uma festa porque achou uma moeda? Aí Jesus usa o exemplo e fala, eu vos afirmo. Ele já falou que o céu entra em festa quando ele acha um pecador que reconhece o preço que ele pagou por ele, se arrepende e o céu entra em festa. Agora ele fala, eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Segunda parábola, mesmo ensinamento. Uma mulher da Palestina, quando ela casava, ela ganhava 10 moedas de prata. Algumas até fazia disso uma tiara, colocava as 10 moedas. Assim como nós temos um anel dado numa ocasião, ou conquistado numa ocasião especial, ou uma aliança que você coloca na mão numa ocasião muito especial. Então veja que para falar de um amor sentimental, Jesus não usa mais o exemplo de um homem, ele fala uma mulher. Porque todos nós sabemos que quando o assunto é sentimento, o mais nobre dele está no coração feminino. Quem me entendeu, diga amém. Quando o assunto é finanças, o melhor delas está no comando dos homens. Quando é preço pago, um homem tinha 100 ovelhas. Quando o assunto é assunto do coração, coisa da alma, coisa sentimental, valor sentimental, ele diz, olha, uma mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Você poderia dizer, olha, para quem tem 10 moedas de prata, então perder uma, 10%, também é uma perda aceitável. Não, só que na tiara se colocava as 10 moedas que ela ganhou naquela ocasião, e aquelas moedas tinham um valor sentimental. Tinha a ver com a pessoa amada, com a pessoa honrada,
com o dia do seu casamento, as moedas que ela ganhou. Então aquela coleção de moedas ficaria incompleta sem aquela moeda. Ela não se deu por satisfeita e procurou até achar. E quando ela achou, ela falou: agora vamos festejar porque eu achei a dracma perdida. Qual é o ensinamento? Depois de Jesus falar que ele está feliz em ter pago com a vida de Jesus, ainda que seja por um único pecador, o preço proposto foi no amor dele, no coração dele, e se depender dele, ele não tem arrependimento. Um pecador arrependido, o preço pago, para Deus está bom, Deus está feliz. Ele não vai dizer: se eu soubesse que tão pouca gente aceitaria Jesus, eu não teria enviado ele para morrer. Ele está dizendo que ele está feliz. A segunda revelação é ainda mais maravilhosa. Ele está dizendo que aquela moeda, além de ela ter um pequeno valor monetário, ela tinha um alto valor sentimental. Então o valor sentimental dela era muito superior ao valor monetário mesmo, o valor da moeda, da prata. E Jesus está dizendo com isso que o pecador arrependido, além do preço pago, Deus tem para com ele um valor do coração de Deus. Deus está dizendo: eu amo. E como ele é Deus, ele ama como Deus. E Deus ama grande. Deus ama de uma forma insondável. Jesus está dizendo: estas pessoas que se arrependem dos seus pecados e vão para Deus, ele está dizendo que ele tem um valor, ela tem um valor emocional para Deus. Muito mais do que o valor real de uma vida. Se pudéssemos avaliar o valor de uma vida, nós entenderíamos Deus dizendo que o mundo todo não paga uma única alma. Além de o mundo todo não pagar uma única alma, Jesus está dizendo que ele tem um amor do coração dele. Ele tem sentimento. Você vai dizer: por quem Deus tem um amor, que ele tem sentimento por aquela pessoa? Vai dizer: o perdido arrependido. Olha a honra que Deus dá a pecadores arrependidos. Deus está declarando em Jesus que ele ama o pecador arrependido porque é dele, é do coração dele. Ele tem por ele um amor. Será que o pecador arrependido sabe disso? Como nós falamos domingo passado, será que a pessoa que não se arrepende tem ideia do que ela está perdendo? Então Jesus declara que o coração dele está cheio de amor para dar para quem? Para aquele que, mesmo sendo um perdido, pobre pecador, se arrependeu e que Deus tem para com ele um amor sentimental. E aqueles que se acham melhores, ele não tem nada para eles. Quem me entendeu, diga amém. A religião não vai dizer isso. A religião vai premiar os melhores, ela vai culpar os piores e vai enganar a todos. Toda e qualquer religião. Você quer ver uma religião ou os líderes religiosos ficar furiosos? Fala que você pode falar com Deus sem precisar deles. Quem me entendeu, diga amém. Fala para Roma que você vai para o céu sem passar pelos dogmas romanos. Fala para o Espiritismo que você vai para o céu direto com Deus sem se reencarnar. Fala para qualquer líder religioso que você conhece, qualquer estrutura instituída, de gente que se credenciou para ser intermediários de pecadores a Deus. Gente com nomes, com pronomes, com títulos, com honrarias. Diz para eles que você não precisa deles, que você pode falar com Deus, porque você reconhece que é um perdido pecador e que Deus pagou o preço da vida do filho dele por você e que ele tem um sentimento do coração dele para com o seu coração.
eles ficarão furiosos. Vai dizer, não, você não pode. Você tem que me ouvir, você tem que me obedecer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A palavra de Jesus, por 3 vezes, repetindo o mesmo ensinamento. Numa ele coloca o valor do preço pago, na outra ele coloca do valor do coração dele. Deus tem negócio no coração dele, com o coração de pessoas que não têm vergonha de se arrependerem nem de se assumirem pecadores. Ao mesmo tempo que Deus tem repúdio, falou, não vim chamar essas pessoas, não tem promessa para eles, a não ser que eles se arrependam. Mas gente que entende definitivamente que não precisam de Deus, que já estão justificados pelos seus próprios atos ou por suas próprias práticas religiosas, Deus falou, eu não vim para eles, não vim chamar são, não vim chamar justo. Gente que se justifica. Estou à procura de gente para viver como pecadores? É uma apologia ao pecado? Não. Gente que quer se arrepender da vida que está vivendo. Gente que diz para Deus assim, olha Deus, o Senhor é Deus, sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que eu falo, porque falo, onde eu vivo, como vivo. Diante de Deus ninguém pode se esconder, e é isso que eu sou, mas eu não estou feliz em ser o que eu sou. Eu me arrependo. Eu quero ser um pecador arrependido. Deus tem para com ele uma honra tão grande que ele usa o exemplo da mulher para dizer que ele tem negócio do coração dele com o coração do perdido pecador. Quem me entendeu, diga amém. Às vezes na religião você aprende que você tem que crescer religiosamente. Aí você vai para o Evangelho vai te libertar principalmente das prisões religiosas. E vai dizer para você assim, olha, religião não salva ninguém, religião não ilumina ninguém, onde tiver alguma religião que estiver prendendo alguém, fuja dela. Você precisa ser servo livre. Aquele que encontrou com Jesus, que se arrependeu do que era, e que Jesus disse, vai, você está livre. Vai e não peques mais. Não viva mais essa vida, não pense dessa forma, não pratique mais isso. E você vai ser ressuscitado no último dia. E quando você tomar essa decisão, fique sabendo, palavras de Jesus, a sua decisão gerou uma festa no céu. E quem não tem coragem de se assumir pecador, porque nós não temos muita facilidade para isso não. Quando o assunto é salvos e perdidos, nós vamos logo desfilando os nossos dotes. Nós vamos logo falando da nossa fé. Nós vamos logo falando das nossas virtudes, aquilo que você tem de bom. E João Batista já havia dito, não comeces a dizer, temos por pai Abraão, que isso não vai livrar ninguém da ira vindoura. Faz uma coisa, se arrepende dos seus pecados e você vai ver o que Deus tem para você, o carinho que Deus tem, o preço que Deus pagou, o amor que Ele sente, o destino, a honra e as riquezas celestiais. Um religioso não pode falar isso, porque ele está pregando contra a própria religião dele. Dizer para as pessoas, vocês podem se relacionar direto com Deus. Beba direto da fonte. Experimente você, fale com Ele direto. Faça um teste. Quer ver se isso funciona? Faz o que Ele falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Fala na sua intimidade, você vai ver o que acontece em público. Abre o teu coração. Conta a tua dor, conta a tua tristeza. Não fica desfilando suas glórias, seus valores, porque Ele te conhece na sua íntegra. Ele sabe quem você é. Fale com Ele. E a Bíblia fala que Deus te recompensará. Fala que Deus te ouvirá.
Deus te atenderá. Quem crê nisso, diga amém. Não temos que passar por práticas, por ordenanças, por cadeias, por obrigações. O que você for fazer para Deus na comunhão da igreja é livre. Porque é a Deus. E Deus não tem correntes. Deus não tem algemas para ninguém. Ele veio para libertar, e a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O terceiro versículo que nós lemos, da terceira parábola, é a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, e um deles resolveu ir embora de casa. No primeiro era 1%. Segunda parábola, 10%. Aqui é 50%. Ele tem 2 e um vai se perder. E essa é a principal parábola das 3, porque ele vai falar do perigo da pessoa esbanjar a vida sem saber o quanto de vida tem. Pode observar à sua volta, do tempo que você já existiu, todas as vezes que você viu alguém partindo, morrendo, ou quase morrendo, que as pessoas, nesse momento, elas entendem exatamente isso que Jesus vai dizer aqui. Que as pessoas banalizam a vida, gastam de qualquer maneira, vivem de qualquer modo. Quando ele descobre que ele não tem mais vida, ele se arrepende de ter jogado ela fora. Ele se desespera. E agora? Acabou a vida. Porque nós vivemos num tempo em que a gente não desperdiça nada, a gente recupera o lixo. A gente diz que não pode perder dinheiro, a gente diz que não pode perder tempo, a gente diz que não pode perder riqueza, nós não podemos perder valores, nós guardamos tudo, não queremos perder nada, só a vida que a pessoa não liga de esbanjá-la sem critério. Gasta cada dia da sua vida, cada ano da sua vida, cada momento do seu viver, sem nenhum critério. Como se ela fosse eterna, como se ela nunca fosse acabar. E de repente, quando ele percebe que ele não tem mais vida, ele não tem outra vida. Vida nós só temos uma. Para nos ensinar isso, Jesus falou que um homem tinha 2 filhos, e o mais moço falou para o pai: pai, dá-me parte da herança que me pertence, e eu quero viver a minha vida. Então preste bem atenção. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: se eu for para o inferno, alguém vai pagar, porque ele não veio atrás de mim, porque não orou por mim. Não é isso que Jesus está ensinando. A ovelha ele foi atrás, a dracma também. O filho, ele não foi atrás. Ele sabia onde o pai morava. A ovelha é um animal que não tem nenhum outro animal na terra que se perde mais fácil do que ela. E que tem mais dificuldade de reencontrar o caminho de volta para casa. Não existe nenhum outro animal que tenha uma menor capacidade de proteger-se. Ela é símbolo de dependência, de condução, ela não se autodirige, ela não enxerga longe, ela não se protege, ela não agride, ela não é predadora de ninguém, de nada, ela só é presa. A dracma é só um valor e por isso alguém foi atrás da ovelha e alguém foi atrás da dracma. Mas o filho que conscientemente feriu o coração de seu pai quando ele pediu a herança, porque não se pede herança de pai vivo. Quem pede herança de pai vivo está dizendo para ele assim: olha, para mim o senhor já morreu. E a única coisa que eu quero é a vida que o senhor me deu. E eu quero viver do jeito que eu quero viver, não se meta na minha vida. Quando aquele filho pediu para o pai: dá-me parte do que me pertence, ele está dizendo: é minha herança? É, então deixa eu fazer o que eu quero com ela. Deixa eu ser dono do meu nariz. Eu quero viver numa terra onde o Senhor não venha se interferir na minha vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Que pessoas o tempo todo falam isso para Deus: Deus, a vida é minha.
O Senhor me deu, então deixa eu viver do jeito que eu quero. A herança quer dizer isso, porque a coisa que mais vale na vida de alguém é a vida dele, porque se você não tiver vida, tudo que você tem também não vale nada. Então a sua vida é o seu maior valor. E Jesus está revelando para nós que o coração de Deus é atingido, ele é ferido. Muita gente dizendo para Deus, olha, para mim é como se o Senhor estivesse morto. Como se o Senhor não existisse. Não quero saber da sua casa, não quero saber das suas promessas, não quero saber das suas leis, não quero saber das suas regras, não quero saber do seu amor, não quero saber do preço que o Senhor pagou pela minha vida, não quero saber do sentimento do seu coração pelo meu coração. Eu quero viver a minha vida. Deus tem que conviver com pessoas o tempo todo que fazem isso. Ele sabe que ele feriu o coração do pai. Mas, como nós aprendemos aqui na quarta-feira, a única coisa que nós realmente temos na vida é a vida. As outras coisas, você tem administração e por um tempo. Agora, tem uma coisa que é sua. Essa foi Deus que te deu, é a sua vida. Ela está comprometida por causa do rompimento com Deus, e Deus está comprometido em resgatá-la, mas Ele não pode fazer isso sem você. Por quê? Porque Ele te deu, ela é tua. E você tem a liberdade de fazer o que você quer com ela. Por isso Ele falou, pai, me pertence? Pertence, então me dá. Eu quero viver ela do meu jeito. E Ele foi viver. E, embora a vida seja de Deus, dada por Deus, mesmo as coisas que você tem dado por Deus, sem Deus elas acabam. Preste bem atenção nessa frase. Alguém fala assim, não, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, a minha vida foi Deus que me deu, e porque Deus me deu, porque Deus é bom comigo, porque Deus me abençoou. Isso é uma verdade. Mas mesmo as coisas que Deus te deu, sem Deus elas acabam. Porque nada existe sem Deus. Tudo que Deus criou existe nele. Porque foi criado por Ele e nele. Falou, a vida é minha? É, então quer viver sem Deus? Vai viver. Mas não demorou muito tempo para ele perceber que aquilo que parecia ser uma euforia muito longa, acabou, porque tudo sem Deus acaba. E daqui a pouquinho ele começou a ter fome. Fome. Que tem de gente neste mundo vivendo a fome. Aí você fala, a fome de comida, ela dói. Não, tem gente vivendo fome de paz. Fome de fé. Fome de esperança. Fome de segurança. Tem gente vivendo o medo o tempo todo. A guerra o tempo todo. O conflito o tempo todo. São vidas que todos os valores que Deus deu para a vida já estão se acabando. O que sobra é resto de vida. Vestígios de vida. A vida está indo. E eles continuam vivendo numa terra onde tudo se acaba. Uma terra distante. Não tem terra distante. Todo mundo vive diante dos olhos de Deus o tempo todo. É gente que fala para Deus, eu quero viver num lugar onde o Senhor não fique me olhando. Não tem como. Não tem terra distante. É só um jeito de viver que fere o coração de Deus. E Jesus está dizendo para nós que o caminho para voltar desse tipo de vida não é muito fácil. Quando ele estava passando fome, ele foi trabalhar com porcos. Porcos era uma atividade proibida, criar porcos no judaísmo. E ele era proibido de comer da comida que ele dava para os porcos. Você pode falar que é absurdo? Não é muito comum. É muito comum. Quem manipula o dinheiro dos outros não pode pegar o dinheiro que não é dele. Tem gente que trabalha com comida em restaurante, mas não pode comer. Tem gente que trabalha com comida em festa, mas não pode comer. Quem está me entendendo? Diga amém.
Os funcionários que tratavam de porcos não eram permitidos comer da comida dos porcos, mesmo estando com fome. Foi nesse momento em que ele teve um momento de lucidez e falou: na casa de meu pai tem empregados que têm abundância de pão. E ele fez uma coisa que Jesus quer nos ensinar, que nós temos muita dificuldade de fazer. Ele falou: eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer para ele que eu pequei contra ele. Que eu nunca deveria ter vivido a vida que vivi. Que eu nunca deveria ter tomado as decisões que eu tomei. Que uma pessoa não pode fazer isso com a vida dele, mesmo que ela seja dele, não impunemente. Um dia ele vai precisar de vida e vai ver que ele não tem mais. Um dia ele vai querer continuar vivendo por toda a eternidade, mas ele não terá mais oportunidade. Por quê? Porque a vida que ele teve, ele a banalizou. Por que Deus daria a ele outra? Porque Deus daria a vida para alguém que ele já deu a vida, e ele a comprometeu, e ele se fez homem e morreu por ele na cruz do Calvário, e ele jogou isso fora, e Deus revelou o amor do seu coração, e ele jogou isso fora, porque ele daria novamente. Ele entendeu isso, ele falou: eu vou voltar lá e vou falar para o meu pai que eu não quero mais ser filho. Eu joguei a minha honra de filho fora, eu joguei a minha fortuna fora, a minha herança, eu acabei com todos os planos que Deus tinha para a minha vida. Eu gastei a minha vida ignorando o tempo todo o coração de Deus, o preço que Deus me deu, o valor que Deus me deu, o sentimento de Deus. Eu vivi a minha vida ferindo o coração de Deus. Eu vou levantar e vou falar isso para ele. E vou dizer: perdoa-me, eu pequei contra ti. Sabe o que as pessoas dizem hoje? Não, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema é meu governo, o problema é minha cidade, o problema é minha família, o problema é minha igreja, o problema é os outros. As pessoas não têm coragem de olhar para Deus e falar: Deus, minha culpa, minha máxima culpa, eu sou culpado, eu decidi o que decidi pela minha vida, eu fiz o que fiz, e eu não precisaria ter feito isso. Pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos seus funcionários. Aí Jesus vai dizer que o coração de Deus não muda quando a gente se torna infiel. Aí os irmãos conhecem o texto, que o pai de longe viu o filho, correu ao seu encontro. Mesmo ele estando feio, fedido, mal vestido, abraçou demoradamente, beijou-lhe o pescoço, mandou matar o bezerro cevado, pegou vestidos novos, pegou sandália, pegou anel e fez uma festa. E quando alguém estranhou a festa para alguém que tinha feito algo tão terrível ao coração de Deus com a sua própria vida, sabe o que Jesus disse? Ele estava morto. Vamos nos alegrar, esse filho aí já tinha dado por perdido. Ele estava perdido e agora ele voltou, ele foi achado. Ele já estava morto, era uma alma que ia arder no inferno por toda a eternidade. E ele voltou aqui, talvez no final da sua vida, dizendo: Pai, me perdoa com o que eu fiz com a minha vida. E Deus o perdoou e disse assim: era preciso a gente festejar. Quando alguém falou: não, ele gastou com as meretrizes, ele gastou na farra, ele feriu o teu coração, olha o que ele fez com você, pai. Essa pessoa não, ele tem que ir para o inferno. Ele falou: não, ele já estava lá. Era só questão de tempo. Veja que Jesus falou da pessoa que estava na farra, estava morto. Você pode falar: não, ele não tinha morrido ainda. Já tinha morrido. Só não tinha chegado o dia da sua morte, mas já estava morto. Não tinha entrado na perdição, mas já estava perdido. Próprio Jesus falando que o pai se alegrou e disse: não, ele estava morto e agora ele está voltando para a vida. Vamos nos alegrar. Isso merece festa. Amém, queridos?
Nunca tenha vergonha de se assumir pecador. Deus tem uma honra especial para pessoas que assumem os seus pecados e se arrependem deles. Deus revela um amor do coração dele para esse tipo de gente. Enquanto ele abomina gente que se esconde atrás de práticas humanas ou práticas religiosas, quando na verdade ele conhece o interior da pessoa. Mas tem um carinho especial, um amor especial, uma promessa, um céu de glória, uma festa para fazer com essa pessoa. Nas 3 parábolas ele falou: digo-vos, afirmo-vos, e era preciso. E em outros textos ele falou: eu vim para esse tipo de gente, estou procurando esse tipo de gente. No meio daqueles que estão aí se justificando com suas práticas humanas, os religiosos que estão todos felizes por aqueles que estão cumprindo suas práticas religiosas, cumprindo suas ordenanças, engordando seus métodos, abarrotando seus cofres, enchendo eles de honrarias humanas, colocando-se como atravessadores de Deus. Enquanto a religião pratica isso, Jesus continua em busca do perdido pecador. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus.